senhora vereadora, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite. 14ª reunião ordinária, Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 19 de agosto de 2025. Sob as bênçãos de Deus, em nome de todo o povo melense, declaro aberta a 14ª reunião ordinária do ano de 2025. De pé, ouviremos a execução do hino nacional. Ordem do dia. Primeira parte. Determine a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber. Leitura da ata da 13ª reunião ordinária. Determine o primeiro secretário que faça a leitura da ata.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, ao João Paulo que nos acompanha presencialmente, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Ata da 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano de 2025. Aos 5 dias do mês de agosto do ano de 2025, ocorreu a 13ª reunião ordinária da Câmara, convocada para as 18 horas na sede da Municipalidade em Desterro do Melo, Minas Gerais, sob a presidência do vereador senhor Luiz Henrique de Castro. Conferidas as presenças dos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Celso Simões da Silva, Fábio Júnior dos Santos, Gláucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos, Naelton de Souza Campos e Paulo Ângelo Lopes da Silva. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional. Prosseguindo, determinou ao primeiro secretário, o vereador Itamar Meireles, a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber: ofício número 191/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha leis sancionadas, número 972/2025 e 973/2025. Ofício número 196/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha lei complementar número 61/2025. Ofício número 107/2025, de autoria da Presidência, que encaminha o projeto de lei número 18/2025, que autoriza a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos efetivos, comissionados e contratados do Poder Legislativo e da outras providências, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Ofício número 108/2025, de autoria da Presidência, que encaminha o projeto de lei que dispõe sobre a divisão territorial do município de Desterro do Melo em bairros, definindo seus limites e finalidades administrativas, e da outras providências, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Ofício sem número, de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos, que encaminha projeto de resolução número 02/2025, que concede honra ao mérito esportivo para José Francisco de Assis, que foi encaminhado para a comissão especial composta pelos vereadores José Coelho dos Santos, Gláucia Cristina do Carmo Xisto e Aldair de Lourdes Gonçalves. Encerrada a parte das leituras, o presidente, não havendo mais nada a tratar, o presidente concedeu o uso da palavra aberta, conforme consta na gravação da reunião, e em atendimento à resolução número 02/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivadas todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das gravações, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitada em impresso, ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 19 de agosto, às 18 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores e vereadora. Desterro do Melo, sala de reuniões, 5 de agosto de 2025. Luiz Henrique de Castro, presidente. Naelton de Souza Campos, vice-presidente. Itamar Meireles Campos, primeiro secretário. José Coelho dos Santos, segundo secretário. Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador. Celso Simões da Silva, vereador. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, vereadora. Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. A ata está em discussão. A ata está em votação. Vereadora e vereadores que concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Ofício número 199 de 2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 20 de 2025, que autoriza o Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à entidade que menciona e dá outras providências. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 199, 2025. Assunto: encaminhamento faz Desterro do Melo, 12 de agosto de 2025.
Ao excelentíssimo senhor Luiz Henrique de Castro, presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a essa egrégia casa projeto de lei número 20/2025 para que o mesmo seja apreciado e votado. Solicitamos especial atenção no encaminhamento deste projeto de lei, pois a rapidez em sua apreciação muito ajudará a solução dos problemas enfrentados na administração do cemitério, conforme justificativa apresentada junto ao texto de lei. Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e consideração. Edmar Coelho da Silva, prefeito municipal. O encaminho para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Ofício número 203, 2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 21, 2025, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial na importância de 80 mil. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 203, 2025. Assunto encaminhamento faz. Desterro do Melo, 19 de agosto de 2025. Ao excelentíssimo senhor Luiz Henrique de Castro, presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a esta egrégia casa projeto de lei número 21, 2025, para que o mesmo seja em caráter de urgência apreciado e votado. Sua votação em caráter emergencial se faz necessário conforme justificativa apresentada junto ao texto de lei. Sem mais para o momento, renovo protestos de consideração e apreço. Edmar Coelho da Silva, prefeito municipal. O encaminho para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Ofício número 097, 2025, recebido do deputado Dorgão Haddad. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Ofício número 097, 2025. Belo Horizonte, 19 de agosto de 2025. Prezados vereadores, com cordiais cumprimentos, informo o pagamento de emenda parlamentar de minha autoria para o Lar São Vicente de Paulo, que destinei a pedido dos vereadores Fabinho Zé Luiz, Glaucia Enfermeira e Paulinho da FIA, além da senhora Márcia Amaral, conforme descrito abaixo. R$100 mil, Lar São Vicente de Paulo, saúde e custeio. Aproveito a oportunidade para apresentar meu profundo respeito e estima. Atenciosamente, Dorgal Andrada, deputado estadual. Passaremos agora à segunda parte. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, em conjunto com a Comissão de Legislação, ao projeto de lei número 17 de 2025, de autoria do vereador Fábio Júnior, que revoga o artigo 7º da Lei Municipal número 968 de 2025, que autoriza a concessão alimentação e de auxílio aos servidores públicos efetivos e comissionados do Poder Executivo, providências necessárias. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas em conjunto com a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano 2025. Vem a estas comissões projeto de lei número 17 de 2025, que revoga o artigo 7º da Lei Municipal número 968 de 2025, que autoriza a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos efetivos e comissionados do Poder Executivo e da providências necessárias. Autoria, Fábio Júnior dos Santos, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. Trata-se de projeto de lei que visa revogar o artigo 7º da Lei Municipal nº 968 de 2025, com a consequente restituição do direito ao abono salarial anteriormente concedido aos servidores públicos do Poder Executivo do município de Desterro do Melo. Submetido ao parecer da Procuradoria Jurídica, detectou o vício de iniciativa, por se tratar de matéria cuja competência legislativa privativa é do chefe do Poder Executivo, o que inviabiliza a regular tramitação da proposta de lei, de modo que foi submetida à discussão. Seguindo a tramitação, o projeto de lei foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Conclusão.
Desta forma, a comissão conjunta formada pelas comissões permanentes de orçamento, tomada e prestação de contas, Justiça e Finanças, por unanimidade, é de parecer contrário ao projeto de lei número 17 de 2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Municipal de Desterro do Melo. É o presente parecer pela rejeição. Desterro do Melo, Sala de Reuniões, 18 de agosto de 2025. Celso Simões da Silva, presidente da Comissão de Legislação. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, presidente da Comissão de Orçamento. José Coelho dos Santos, membro suplente, Legislação. Itamar Meirelles Campos, vice-presidente, Comissão de Orçamento. Aldair de Lourdes Gonçalves, vice-membro, Comissão de Orçamento. Dispensam a leitura do projeto de lei 17 de 2025? Dispensada a leitura. Deste modo, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 17 de 2025. Está em primeira discussão. Senhor presidente, pela ordem, prezados e nobres pares vereadores, senhora vereadora, servidores da casa, João Paulo, que acompanha sempre as reuniões aqui de forma presencial, aí, as pessoas que também acompanham ou vão acompanhar posteriormente aí pelas redes sociais dessa casa. Nossa boa noite a todos aí. Pois bem, acho que se não houvesse a propositura da presente demanda, esse assunto já estaria morto e sepultado. Então, eu acho que a ideia de manter o debate em relação justamente ao que foi feito, inclusive, entendo em alguns pontos aqui, no obscuro da aprovação dessa lei, causaram prejuízos severos a servidores. Inclusive, nós temos na casa aqui 5 vereadores que são servidores e que também experimentaram aí o fel desse prejuízo. Pois bem, eu queria dizer aqui que o projeto de lei 17, que foi bem proposto pelo Executivo, pelo Prefeito, atendendo inclusive a um pedido do excelentíssimo senhor vereador José Coelho, veio escrito na parte inicial, no título, autoriza a criação de auxílio alimentação aos servidores públicos efetivos e comissionados do Poder Executivo. Então, senhores e senhora, trata-se de criação de auxílio alimentação. O Executivo quis criar realmente mais um direito para os servidores. E isso é bom, logicamente. É um projeto bom. A indicação do senhor vereador José Coelho tem uma natureza boa, é benefício para servidor. A questão é que dentro dessa criação do direito, e aí é isso que eu não consegui entender até hoje, foi colocado um jabuti, que é muito comum na esfera política, a gente chamar de jabuti, ou seja, foi colocado de forma oculta, digamos assim, a revogação de um abono. E data vênia aqui, a defesa que o vereador Maninho fez no dia da apresentação do projeto, que na verdade um estava compensando o outro. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O auxílio alimentação é um direito novo, que é alimentação. É para isso que serve o que foi criado através da lei. Então, qual que foi o intuito de revogar o abono? O que uma coisa tem a ver em relação a isso? Por que eu vou dar com uma mão e vou tirar com a outra, e vou tirar com a outra no oculto? Porque, com todo respeito a vossas excelências aqui, eu não creio que os senhores, inclusive, votaram para retirar esse abono, sabendo que isso estava embutido na lei. Com todo respeito a vossas excelências. Porque isso não constou no parecer jurídico, isso não foi debatido nas comissões, constava simplesmente no final da lei. Revoga-se a lei, tal. E eu, inclusive, me sinto aqui arrependido e com vergonha, porque
enquanto, inclusive, como advogado, eu teria que necessariamente ter observado isso, que nós, vereadores, estávamos causando prejuízo aos servidores, revogando um direito que tinha sido concedido de abono. E ora, senhores, esse abono foi concedido em 2016. O prefeito que hoje revoga esse abono era vereador na época nessa casa. Esse abono foi criado justamente porque a valorização do salário mínimo estava sendo muito superior à questão salarial dos outros servidores que ganhavam mais do que o salário mínimo, mas que o município não conseguia dar, às vezes, a mesma valorização. Teve períodos aí que o salário mínimo chegou a subir 9%, 12%. Então, criou-se a figura do abono, que inclusive também já existia em outros governos anteriores ao governo da ex-prefeita Márcia, na intenção de se conceder alguma compensação para justamente aqueles servidores que não estavam conseguindo receber a mesma proporção de aumento do salário mínimo. Motivo, inclusive, que não se aplicou o abono ao salário mínimo, porque a valorização já vinha sendo colocada pelo próprio governo federal. Então, eu não consigo digerir a ideia de que a criação do direito do auxílio alimentação, ela tem a ver, então, com a retirada desse direito do abono. É incompatível uma coisa com a outra. O que levou o Executivo, né, a incluir isso dentro desse projeto de lei? E por que isso não veio discutido na justificativa do projeto? Qual que foi a intenção de se tornar isso justamente obscuro? Porque eu podia justamente, enquanto prefeito ali, vou encaminhar, né? Falei assim, ó, eu estou criando aqui o auxílio, mas ao mesmo tempo, ó, eu estou revogando o abono aqui, para compensar uma coisa na outra e tal, uma justificativa natural e plausível que seria debatida. Senhores, não foi debatido em momento algum, pode puxar aí os vídeos dos debates a respeito desse projeto de lei, em momento algum isso foi citado aqui, porque constava de forma obscura a revogação de uma coisa que não tinha nada a ver com a criação de outra. O debate sobre a matéria ser inconstitucional ou não, a intenção era não deixar justamente isso simplesmente morrer e ser sepultado. Como eu disse aqui, se não fosse esse projeto de lei em debate aqui agora no plenário, na casa, né, esse assunto sequer voltaria, porque lá onde nós deveríamos ter debatido esse projeto de lei, nós não falamos. Todos nós fomos omissos em relação a isso. E eu assumo a minha responsabilidade, né, em relação a ter deixado passar a extinção de um direito, que é essa situação do abono. É pouco? R$ 92,00? Entendo que não. Né? É um direito adquirido desde 2016, que os servidores já tinham aquele integrado. Ah, mas agora aumentou mais 58. Não mistura as coisas, não justifiquem isso, não, porque não é justificável. Ah, então aumentou agora 150 para quem ganha salário mínimo e aumentou 58 para quem ganha mais que o salário mínimo. Não, isso não é justificativo. Aumentou R$ 150,00 para todo mundo e tirou R$ 92,00 de abono dos outros servidores. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, com todo respeito ao parecer jurídico, né, a discussão sobre constitucionalidade ou não, eu acho que seria de grande hombridade do Poder Executivo, então, já que consta, inclusive, no parecer aqui, né, que seria de competência exclusiva e privativa do chefe do Poder Executivo, então que esclarecesse isso tudo, simplesmente dá uma canetada e manda o projeto de lei para a Câmara. Restitui o abono dos 5 vereadores aqui, dos outros servidores, que eu não lembro, né? O Itamar falou na época até quantos servidores ele tinha que foram prejudicados em relação a isso. Então, que tenha essa hombridade de dizer assim, ó, de repente a gente colocou isso aqui, mas não era expectativa nossa, né? Às vezes, como eu disse, foi colocado um jabuti aí, né? Então, aqui, ó, vou restituir, é um projeto de lei bem simples. Agora, dizer sobre criação de despesa,
A despesa já era prevista, senhores. Ela já estava sendo paga. Ela foi paga agora, né, até poucos meses desse ano. E nós somos responsáveis por extinguir o direito. Então, não há uma inovação de criação de despesa, né? Há uma súplica aqui para manutenção de direito. E, logicamente, que eu não vou entrar nesse mérito da constitucionalidade ainda. O que eu quero deixar aqui é mais um apelo, né, e um lamento, infelizmente, em relação a isso. Eu me considero passado para trás em relação a não ter discutido nessa casa essa revogação que foi incluída na criação desse auxílio alimentação. E por isso mesmo, a minha intenção na propositura desse projeto de lei foi justamente isso, né? Poder trazer isso para dentro desse plenário e nós falarmos a verdade que aconteceu. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Data vênia, vereador Fábio, com relação, né, a se sentir passado para trás, não concordo justamente por palavras que o senhor mesmo colocou com relação a conhecimento, né, e a estar o artigo lá na lei. Veja bem, a gente comentou isso, eu comentei aqui na discussão do projeto, a intenção do prefeito, do executivo, já está sendo feito estudo de impacto financeiro para colocar para os funcionários de provisão efetiva, né, as progressões horizontal e vertical, que há anos também não vem sido pago, é um direito também que não vem sido pago. Com relação à constitucionalidade ou não, também não vou discutir, porque a gente teve o parecer, votamos na comissão em cima do parecer jurídico da nossa assessoria. Então, como não tenho conhecimento de causa, eu vou acompanhar a assessoria desta casa. Com relação ao prejuízo que os funcionários tiveram, prejuízo financeiro, né, não ouvi ninguém falar que recebeu a menos. Agora, eu já não peço vênia, Vossa Excelência, mas não concordo com que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um benefício que está sendo pago, que pode, né, nós vamos votar o orçamento aqui, com previsão orçamentária, ele pode ser aumentado ano a ano. O que, segundo o executivo, é no mínimo de R$50 por ano, podendo ser a mais. Então, consequentemente, já em janeiro, fevereiro ou março, quando acontece a revisão dos salários dos servidores, abril, né, já poderá ser inclusa. E também já poderá ter sido compensado esse valor. E esse abono, eu acredito que o Vale Alimentação vai ser muito mais benéfico, porque ele pode ser aumentado todo ano. Desde 2016, foi criado o abono, ele vem sendo pago R$92, e vai ser R$92 enquanto o resto da vida. Não tem nenhum dispositivo que possa mexer, que possa atualizar, que possa melhorar. E o Vale Alimentação pode ser aumentado todo ano. Então, discordo de Vossa Excelência em parte, porque não vejo que vai ser um prejuízo para sempre, que foi um direito retirado. Ele vai ser compensado ano a ano, e já esses os funcionários que ganham mais de um salário, que não estão recebendo os R$92 hoje, e se os 92 forem repostos em janeiro dentro do Vale Alimentação, não vejo prejuízo nenhum nesse sentido. Apesar de que eu sou funcionário também, e também esses R$92 eu vejo que todo mês, ano a ano, nunca é reposto. Então, eu vejo como um avanço, sim, não vejo como um retrocesso. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 17, 2025. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneça como estão. Projeto rejeitado por
por 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos contrários e 2 favoráveis. Projeto rejeitado. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento ao projeto de lei número 18 de 2025, de autoria da mesa diretora, que autoriza a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos efetivos, comissionados e contratados do Poder Legislativo e da outras providências. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano de 2025. Vem a esta comissão um projeto de lei número 18 de 2025 que autoriza a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos efetivos, comissionados e contratados do Poder Legislativo e da outras providências, de autoria da mesa diretora para análise, discussão e posterior emissão de parecer. O projeto em análise tem por objetivo a autorização para a concessão de auxílio alimentação mensal a todos os servidores públicos efetivos, comissionados e contratados do Poder Legislativo. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que foi colocada em discussão. Seguindo a tramitação, após debates, a presidente colocou em votação o PL número 18 de 2025, que foi aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável ao PL número 18 de 2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. É o presente parecer pela aprovação. Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, em 12 de agosto de 2025. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, presidente. Itamar Meireles Campos, vice-presidente e relator. Aldair de Lourdes Gonçalves, membro. Dispensam a leitura do projeto de lei número 18 de 2025. Dispensada a leitura. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 18 de 2025. Está em primeira discussão. Em votação. Coloque em primeira votação o projeto de lei número 18 de 2025. Vereadora e vereadores, se estiver de acordo, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de lei número 18 de 2025, de autoria do vereador Luiz Henrique, que dispõe sobre a divisão territorial do município de Desterro do Melo em bairros, definindo seus limites e finalidades administrativos e da outras providências. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano 2025. Vem a esta comissão o projeto de lei número 19 de 2025, que dispõe sobre a divisão territorial do município de Desterro do Melo em bairros, definindo seus limites e finalidades administrativas e da outras providências, de autoria do vereador Luiz Henrique de Castro, para análise, discussão e emissão de parecer. O projeto tem por objeto a instituição da divisão territorial do município de Desterro do Melo em bairros, com a definição de seus limites e finalidades administrativas. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que foi colocada em discussão. Seguindo a tramitação, após debates, o projeto de lei número 19 de 2025 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças, por unanimidade, é de parecer favorável ao projeto de lei número 19 de 2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 12 de agosto de 2025. Celso Simões da Silva, presidente. José Coelho dos Santos, membro suplente. Dispensam a leitura do projeto de lei 19 de 2025. Leitura dispensada. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 19 de 2025. Tem a primeira discussão. Senhor presidente, pela ordem, apesar de parecer um projeto aí deveras simples, qual elogio a propositura de Vossa Excelência, que visa justamente regulamentar os nomes de bairros aqui do município. O município passou por uma expansão grande, né, principalmente nos últimos 20, 30 anos aí, e hoje, digamos que já cabe justamente, né, nós
termos oficialmente bairros, né, que possam facilitar, né, inclusive as questões de entrega de correio, hoje muito comum aí, as entregas de compra de internet, né, a possibilidade de colocação de CEPs específicos. Então, existe toda uma solução por trás desse projeto de lei que vai trazer aí, né, realmente benefícios para a organização urbana do município. Todavia, Excelência, eu peço vênia em relação ao que eu tenho conversado com algumas pessoas do município, e eu vejo que nós aqui somos justamente isso, a voz do povo, né? O vereador, ele justamente, né, a vereança, ela vem de usar a palavra, de ser representante através da palavra. Então, não é o Fabinho que está aqui sentado, né, às vezes falando o que eu acho ou o que deva achar. Eu represento várias pessoas que me elegeram justamente no sentido de eu dar voz a essas pessoas, né, no sagrado microfone aí dessa casa. Então, acho que essa representatividade, ela é deveras importante. E por que eu estou dizendo isso? Eu não percebi que esse projeto, apesar da boa intenção, ele teve uma disposição de consulta justamente com os principais envolvidos, que é a população. Os nomes dados aos bairros aqui, e eu passei, inclusive por isso, creio que a maioria dos vereadores aqui, a gente sabia que lá embaixo, né, tinha um apelido de tanque, aqui tinha um apelido de quebra, tinha o alto da rua, e isso inclusive gerava muito atrito, né, entre a molecada da época, era o tanque contra o quebra. Então, eu louvo realmente Vossa Excelência em relação a ter rebuscado na história, né, esses nomes, né, mas eu acho que é uma responsabilidade deveras pesada nós criarmos esses nomes através de um projeto de lei sem dar a devida oportunidade de uma manifestação popular. Eu acho que seria muito interessante, né, com todo respeito à tramitação do projeto, né, uma consulta de internet que seja, porque eu não estou dizendo só em relação ao alto da rua, né, com algumas pessoas que eu conversei, né, ou em relação ao que seria próximo, né, chamado de bairro Tanque, né, muitas pessoas, apesar de se lembrar, acham o nome feio. Isso é questão de opinião individual. Eu estou aqui representando. Eu acho que o prazer da discussão é justamente, né, isso, é a gente tentar fazer o melhor possível, né? O melhor possível, né, não é o perfeito, mas é o melhor possível. E eu trago aqui uma visão, meus idos de faculdade, nós tínhamos uma matéria, um livro do saudoso professor Venosa, em que ele tratava justamente de nomes esquisitos, né? Eu busquei na internet aqui, por exemplo, nomes de pessoas, tá? Então, a responsabilidade do pai quando põe o nome do filho, né? Então, tem lá um filho que chama Agrícola Beterraba Areia, né? Agrícola da Terra Fonseca, né? Alce Barbuda. Isso são nomes registrados em cartório. Então, o pai, quando coloca o nome no filho, o filho leva essa carga, né, com nomes de aberração, por exemplo, desse tipo aqui, para o resto da vida sem ter aquela responsabilidade. Então, pensa bem, né, se eu pudesse chegar no cara lá, né, Amado Amoroso, e ele com 18 anos, você gostaria de chamar Amado Amoroso? Eu não. Foi meu pai que escolheu esse nome. Então, eu acho que nós escolhermos, pura e simplesmente, o nome desses bairros da forma como está sendo proposta, né, sem que a população participe, né, eu acho que é um ato de autoridade. E eu estou dizendo autoridade no sentido justamente de autoritarismo, não de função de vereador, porque cabe a nós justamente esse tipo de projeto de lei, né, como eu disse, a ideia, a propositura, eu considero plenamente,
né, bacana para o município. Só que aí eu vou pedir vênia de Vossa Excelência para discordar nesse momento, né, dessa situação dos nomes, por conta disso. Eu acho que nós deveríamos contar com uma participação popular maior, né, porque justamente vão ser as pessoas que serão mais afetadas aí pela colocação desses nomes no bairro. Então, peço toda a vênia e respeito a Vossa Excelência, mas para discordar, né, pelo menos nesse momento, como eu disse aqui, né, sem uma consulta popular ou sem uma oitiva, né, das pessoas diretamente afetadas aí dos nomes que estão sendo propostos. Muito obrigado. Senhora vereadora, senhores vereadores, realmente, como o vereador disse aí, a gente fica assim meio desnorteado. Às vezes as pessoas procuram, igual o senhor disse, uma correspondência, uma encomenda, não tem aquela destinação correta onde encontrar, como fazer. Quando pensei em determinar assim e que a gente aprovasse esses e destinasse os nomes justamente para a gente facilitar. Bairro tinha na época era o Tanque e o Quebra e o Alto da Rua, eram os 3 bairros e o centro. E a gente brigava muito entre isso, entre futebol. Tinha o time do Quebra, o time do Tanque, o time do Alto da Rua e o time do centro. É o que tinha. E a cidade, graças a Deus, deu uma expandida boa. Então, o meu pensamento realmente é nesse sentido, da gente estar denominando para que as pessoas possam entender e ver realmente a nossa colocação. Por exemplo, quando estava tendo propaganda na rádio, a oficina mecânica lá da Vargem, Vargem dos Freitas, centro. Então, quer dizer, tudo se tornou centro. Então, a ideia da gente estar destinando isso aí é para realmente destinar e as pessoas terem conhecimento e a gente passar esses bairros antigos, querendo ou não, infelizmente, são os tradicionais, para a gente manter essa tradição, para que nós tirar o nome que vem há anos, que é o Tanque, o Quebra e o Alto da Rua, que são tradicionais na cidade, eu não acho justo a gente fazer essa mudança. Agora, em questão de nome, realmente, é difícil a gente tá aí tendo um consenso. Igual o senhor disse, nome de pessoas, realmente não tem como. Eu dou um nome para uma pessoa, e ela é criança, ela chegar adulta, ela realmente, ela goste ou não, o nome dela é aquela. Vai ser aquele. Então, a ideia que eu tive foi realmente essa, de legalizar e para a gente normalizar, como a cidade expandiu a cidade, para a gente realmente, todo mundo, colocar e mostrar realmente quem é quem. Isso, para nós, seria muito bom e muito ideal. Muito obrigado. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 19/2025. Votação. Vereadores, que estiver de acordo, permaneça como estão. Projeto aprovado por 2, 4, 6 votos favoráveis e 2 contrários. Projeto aprovado. Parecer da Comissão Especial ao Projeto de Resolução número 2/2025, que concede uma honra ao mérito esportiva para José Francisco de Assis, de autoria do vereador Fábio Júnior. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Especial de Análise de Projetos de Resolução que concedem título de cidadão honorário e título de honra ao mérito, ano de 2025. Venha a esta Comissão Especial o projeto de resolução número 02/2025, que concede título de honra ao mérito esportivo para José Francisco de Assis, de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos. O projeto em análise visa conceder título de honra ao mérito esportivo como reconhecimento pela longevidade e dedicação ao futebol municipal.
Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que a mesma foi colocada em discussão. Seguindo a tramitação, após debates, o presidente colocou em votação o PR 02/2025, que foi aprovado por unanimidade. Conclusão. Desta forma, a Comissão Especial, por maioria de parecer favorável ao PR 02/2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Desterro do Melo, sala de reuniões, 12 de agosto de 2025. José Coelho dos Santos, presidente. Glaucia Cristina do Carmo Xisto, vice-presidente e relator. Aldair de Lourdes Gonçalves, membro. Dispenso a leitura do projeto de lei número 2 de 2025. Dispensada a leitura. Coloca em primeira discussão o projeto de resolução 2025. Está em primeira discussão. Senhor presidente, pela ordem, eu não vou me ater à questão da discussão do projeto. Queria só ressaltar aqui, porque às vezes a gente falando o nome aí, a gente não relembra do apelido da pessoa para ficar registrado, mas é o nosso querido Tianinha aí. Trata-se de um projeto de resolução de honra ao mérito esportivo, considerando que hoje ele é aí com certeza o jogador mais longevo desse município, com 60 anos aí de prática esportiva. Então a ideia nossa com o presente projeto, além de uma homenagem merecida ao nosso querido Tianinha aí, é mostrar para essa geração nova, para essa meninada aí, que hoje tem 12, 13, 14 anos aí, que foi quando ele começou a jogar futebol, e ele hoje, nos seus 70 e qualquer coisa anos aí, manter essas práticas esportivas. Então isso serve de incentivo, e a homenagem, eu creio, é muito justa nesse sentido. Então é só para denotar o nome dele, e dizer que aí eu vou manifestar na segunda discussão. Muito obrigado. Coloco em primeira votação o projeto de resolução número 02 de 2025. Vereadoras e vereadores que estiver de acordo, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Passaremos à análise das indicações. Indicação número 22 de 2025, de autoria do vereador Zé Coelho, que indica a construção de mata-burro na localidade da Água Santa. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da indicação. Indicação número 22 de 2025. Construção de mata-burro na localidade da Água Santa. Ao excelentíssimo senhor Edmar Coelho da Silva, prefeito do município de Desterro do Melo. Indica ao senhor prefeito municipal, conforme estabelecido pelo regimento, que determina ao setor competente a construção de mata-burro na localidade da Água Santa, mais precisamente próximo à entrada do terreno da Aparecida do Chico Casturino. Justificativa. A construção do mata-burro é de grande importância para facilitar o acesso à propriedade rural, eliminando a necessidade de abertura e fechamento constante de porteiras, o que agiliza o trânsito de veículos e animais. Trata-se de uma solicitação justa e necessária, que beneficiará incentivando a permanência e o desenvolvimento das atividades no campo. Câmara Municipal de Desterro do Melo, 18 de agosto de 2025. Subscreva abaixo em nome de todos os moradores desta região. José Coelho dos Santos, vereador. Coloco em discussão única a indicação número 22 de 2025. Está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, senhores vereador, João Paulo, os funcionários dessa casa e todos que nos assistem. Esse mata-burro, já existe um mata-burro lá. Só que o mata-burro lá está quebrado, ele quebrou. Então eles tiveram que pôr uma porteira quase em cima do mata-burro para poder o gado não passar. Então o pessoal vieram falar comigo, achei justo que faça um novo mata-burro lá. Isso é a minha opinião. Muito obrigado. Coloco em votação única a indicação número 22 de 2025. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneçam como estão. Indicação aprovada. Indicação
número 01/2025, de autoria do vereador Celso Simões, que indica a inserção dos quadros dos vice-prefeitos na galeria atual da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da indicação. Indicação número 01/2025. Indica a inserção dos quadros dos vice-prefeitos na galeria atual da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo. Ao excelentíssimo senhor Edmar Coelho da Silva, prefeito do município de Desterro do Melo. Indica o senhor prefeito municipal, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, que determina ao setor competente a inserção dos quadros com as fotos dos vice-prefeitos que já exerceram mandato no município de Desterro do Melo, na galeria atual da Prefeitura Municipal. Justificativa. A inclusão dos quadros dos vice-prefeitos na galeria atual da Prefeitura é um ato de valorização da história política e administrativa do município. Trata-se de um reconhecimento justo àqueles que contribuíram para o desenvolvimento da cidade no exercício de suas funções ao lado dos prefeitos. Além de promover o respeito à memória pública, a iniciativa fortalece a identidade institucional da Prefeitura, servindo como referência para as futuras gerações e para toda a população que frequenta ou visita a sede do Executivo Municipal. Câmara Municipal de Desterro do Melo, 19 de agosto de 2025. Subscrevo abaixo em nome de todos os moradores desta região. Celso Simões da Silva, vereador. Coloca em discussão única a indicação número 01/2025 do autoria do vereador Celso Simões. Está em discussão. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, pessoa que nos assiste aqui pela Casa Legislativa, aqueles que nos assistem também pelos canais de comunicação dessa casa. O motivo dessa indicação é o seguinte: há tempos, quando foi feita a galeria dos ex-prefeitos, a gente havia feito uma indicação, mas como estava muito em cima do prazo, aí não deu para ser atendida. Então eu venho aqui fazendo essa indicação para deixar em memória dos que já passaram. Muitas pessoas aqui no Melo não sabem os vice-prefeitos que já tiveram aqui. Às vezes até pessoas aqui dentro dessa Câmara, vereadores, não sabem todos os vice-prefeitos que já passaram. Então, eu venho com essa indicação no sentido que o prefeito venha incluir, junto dos ex-prefeitos, os ex-vice-prefeitos também. Então, eu peço o apoio dos meus nobres colegas para que a gente vote essa indicação e que ela venha a ser atendida. Obrigado. Coloca em votação única a indicação número 01/2025. Vereadora e vereadores que estiver de acordo, permaneçam como se encontra. Indicação aprovada. Indicação número 02/2025, de autoria do vereador Celso Simões, que indica a instalação de placa de inauguração no Centro de Especialidades Multiprofissionais, Dr. Lourenço Vespoli Cavalieri. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da indicação. Indicação número 02/2025. Instalação de placa de inauguração no Centro de Especialidades Multiprofissional Dr. Lourenço Vespoli Cavalieri. Ao excelentíssimo senhor Edmar Coelho da Silva, prefeito do município de Desterro do Melo. Indica o senhor prefeito municipal, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, que determina ao setor competente a instalação da placa de inauguração no Centro de Especialidades Multiprofissional Dr. Lourenço Vespoli Cavalieri, conforme previsto na Lei nº 945/2024, em especial no seu artigo 2º, que atribui ao setor responsável a obrigação de providenciar o emplacamento do espaço. Justificativa. A instalação da placa de inauguração é um procedimento institucional importante que contribui para a identificação formal do espaço público, reforçando a transparência e o respeito à legislação vigente, além de homenagear a personalidade que dá nome ao local. A placa informa a população sobre a gestão responsável pela realização da iniciativa, promovendo o reconhecimento administrativo e o registro histórico adequado. Cabe destacar que a Lei nº 945/2024, em seu artigo 2º, determina expressamente que o setor competente providencie o devido emplacamento do local. Câmara Municipal de Desterro do Melo, 19 de agosto de 2025. Celso Simões da Silva, vereador. Coloco em discussão única a indicação número 02/2025. Está em discussão. Senhor presidente,
essa indicação também, ela já existe uma lei votada aqui nessa casa. Então, eu estou fazendo essa indicação para que venha a ser cumprido, né, essa lei e instalado lá a placa. Porque lá parece que foi inaugurado, mas não tem placa de nenhum. E tem a lei da Câmara amparando aqui, que já foi votada na gestão passada. Então, eu conto com o apoio dos meus nobres colegas e muito obrigado. Coloco em votação única a indicação número 02 de 2025. Vereadores e vereadores, se estiver de acordo, permaneçam como se encontram. Indicação aprovada. Concedo a palavra aberta por 5 minutos a cada vereador que queira fazer uso. Senhor presidente, pela ordem, assim como Vossa Excelência permitiu a leitura, inclusive agradecer a Vossa Excelência, a mesa diretora, por ter incluído na pauta aí o ofício que chegou hoje do gabinete do deputado Dorgal Andrada, que, né, através de uma solicitação da ex-gestora Márcia Amaral e vereador Paulo Ângelo, vereadora Gláucia e eu, estivemos em Belo Horizonte e uma decisão nossa em conjunto, como vereadores, foi justamente procurar o gabinete de vários deputados que tiveram, que seja poucos votos do município, mas para justamente reviver, né, e dizer, não esquece do município não, né, o senhor teve lá 20 votos, o outro teve 30, né, então, de toda forma, nós procuramos, né, de forma conjunta, levar esses pedidos aí a diversos deputados. Então, os deputados, né, com muito agrado, têm nos retornado. Nós conseguimos aí um computador, né, não sei se até já chegou, mas um notebook para Polícia Militar, né, através do Sargento Rodrigues, e uma indicação, inclusive, que já foi protocolizada na Assembleia, para uma viatura, né? É sempre bom aí a renovação da frota da viatura, apesar da viatura aqui ser nova, mas é sempre bom, né, a Polícia Militar trabalhar com essas ferramentas. Fomos recebidos também pela assessoria do Coronel Henrique, né, entre diversos outros deputados. Mas eu quero destacar justamente o deputado Dorgal Andrada, né? Por coincidência, né, eu tive o prazer de conhecer o avô dele, o deputado Bonifácio Andrada, aí, e uma luta política antiga no município, muito acirrada à época, né, os Andradas eram inimigos políticos de Rui Barbosa, muito acalorado, né, e o que eu quero justificar aqui é justamente isso, né? Dorgal Andrada é um menino excepcional, chamo de menino com todo respeito, mas, né, excepcional, tem uma tradição política na família, é filho do desembargador Dorgal Andrada, né, uma pessoa extremamente culta e afinada aí às questões jurídicas, e eu fiquei muito feliz de nós conseguirmos trazer com muita força, né, o nome do Dorgal Andrada aqui para o município. Ele tem contribuído muito em Barbacena, outras cidades aqui da região, mas até então, digamos que ele estava esquecido, né, pode-se dizer assim. E o primeiro passo que ele dá aqui no município, né, é justamente aí uma emenda de R$100 mil, que já está na conta aí, que eu acho que é a instituição número 1 aqui, que é o Lar São Vicente, né, pelo cuidado e zelo aí e pelo tipo de trabalho, né, que eles fazem lá com pessoas aí que pode-se dizer abandonadas, né, que não tem condições às vezes, de ser cuidado por parentes, né, por pessoas desse tipo. Então, eu queria realmente, com muito respeito aqui, agradecer ao deputado Dorgal Andrada, né, e dar realmente as boas-vindas a ele e que possa contribuir com outras, né, demandas e que seja muito bem-vindo realmente aí
ao município de Desterro do Melo, estreando aí, né, já com um gol de placa aí, com certeza, no nosso município. Bom, segundo ponto que eu quero ressaltar aqui, para finalizar a minha fala, exposição agropecuária, né? Queria parabenizar aí a execução da exposição. Realmente teve uma organização muito boa da festa, né? Uma recepção muito boa ali, né? de quem veio, né? Mas, com todo respeito ao meu amigo aí, Juninho, que teve o Juninho Responde essa semana, enaltecendo os pontos positivos da exposição, mas eu tenho que cumprir meu dever aqui de fiscalização e destacar o que não deu certo. Não é no sentido pejorativo, mas no sentido, como eu sempre coloco aqui, alertar a administração para que justamente os erros, né, não se posterguem. Os problemas principais da exposição, né, estão relacionados aí à parte de licitação do município. Por exemplo, né, os contratos de aluguel, a ata de aluguel, né, foi publicado ontem. Licitação, né, isso é, digamos aí, um absurdo, se você considerar em termos de processo. Como foi feito esse leilão? Como que, né, eu recebi várias denúncias, estive lá na exposição, né, como que os barraqueiros que têm a concessão do município terceirizaram as próprias barracas, alugaram para outras pessoas. E aí na licitação aqui, não tem isso agora, o leilão esquisito, né? Realmente muito esquisito. E quem esteve na exposição sabe o que eu estou falando aqui, né? Essa licitação do leilão não foi transparente, tanto é que a publicação se deu agora depois da exposição, né? A contratação de R$23 mil de buffet, né? Um buffet para 300 pessoas para a exposição, está no objeto aqui, não é para o ano inteiro, ou, né? Um buffet para recepção de autoridades aí, né? Para recepção de autoridades e convidados na abertura oficial. Então, para quem não sabia, né, na abertura oficial que teve lá, né, os comes e bebes, como se diz aí, né, esses comes e bebes foram licitados pelo valor de R$23 mil, né? E aí eu queria destacar gestões antigas, que faziam com a prata da casa, às vezes aqui, chamava o pessoal para cozinhar, faziam comidinha mineira, né, e fazia uma recepção, né, que não era nesses valores aí. O rodeio, como destaquei aqui, ficou mais caro do que o rodeio do ano passado, 60 mil, né? E aí, eu estou remontando a isso porque existem diversos requerimentos nossos na prefeitura em que o prefeito insiste em não responder. Não sei por quê, né? Não responde já as indicações aí, que isso aí já é normal, né? Inclusive dos próprios vereadores da base dele, mas os requerimentos eu tenho obrigação legal. E existem diversos pedidos relativos à parte de licitação que nós entendemos deficitário no município em relação a isso, ao descumprimento de prazos, né, aos problemas aí que tem recebido, né, recursos, né, e contestações, que não estão atendendo aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da transparência e da publicidade. E o que eu estou falando aqui está no site do município. Então, deixo aqui novamente esse alerta amarelo, né, para que a administração, né, cumpra a lei em relação a essas contratações, ou arque com as consequências aí de forma futura, com certeza. Então, nossa boa noite a todos, muito obrigado aí. Pela ordem, senhor presidente, no qual cumprimento os demais colegas, né? Complementando aí a fala do amigo aí, colega Fábio, eu gostaria aí de estar agradecendo, né, o deputado Dorgal Andrade pelo recurso, né, que com certeza é muito importante aí para o nosso município. É um recurso que vem destinado ao asilo, né, que com certeza chega sempre em boa hora e que com certeza vai estar ajudando muito eles lá, né? Então, em nome aí do município, em nome dessa casa, eu agradeço novamente aí o deputado Dorgal Andrade pela emenda aí dos R$100 mil destinada ao asilo. Boa noite, obrigada. Pela ordem, senhor presidente.
Né, essa questão da emenda para o asilo, eu ajudo lá na diretoria do lar, eu sei das dificuldades financeiras que passam lá, o Lar São Vicente. Se não fosse o termo de fomento, que tem a ajuda financeira da prefeitura, não de agora, há anos que já é assim, né? Simplesmente fecharia as portas, não todo mês é vermelho, vermelho que fica, eu sou testemunha disso. E agradecer, né, ao deputado Dorgal Andrada, como um dos membros da diretoria, pela emenda, chega em boa hora, né, como fez também o deputado Duarte Bexi, há anos atrás, também sem ter nenhum voto no Melo, destinou a emenda de R$100 mil. Então, é uma atitude nobre desses deputados, né, que às vezes nem voto, ou poucos votos, ou nenhum voto na cidade, e já entram com a emenda. Então, é de parabenizar todos esses deputados que fazem esse tipo de ação, que beneficiam. Hoje, talvez não tenha nenhum parente, nenhum ente nosso lá, mas futuramente pode ter, e a gente vai precisar e vai agradecer. Com relação à festa, à exposição, gostaria de parabenizar a comissão organizadora por ser o primeiro ano, né, dessa gestão, né, um pessoal novo que está aí. Ouvi bastante elogios com relação ao andamento da festa, à realização da festa. Foi uma festa ordeira, foi shows, né, dentro dos horários, rodeio. Então, assim, eu vi bastante de elogios nessa parte. Com relação a outra parte, aí já não vou entrar no mérito, porque é uma contestação, vai vir a seu tempo. Com relação a despesas, eu queria ressaltar uma despesa, um saldo positivo, como na parte da saúde, a qual eu faço parte. Esse ano foi feito o plantão médico lá no Parque Exposição com o pessoal daqui, né? Inclusive, né, a enfermeira Glaucia eu estava, né, só não estava à noite no plantão, mas fiz parte da equipe, e foi feito, né, foi um plus, um serviço extra para os profissionais daqui, da nossa cidade, e, em contrapartida, foi uma economia de mais de 50% do que vinha se pagando para empresas privadas particulares prestarem esse serviço de saúde aqui nessa mesma festa. Então, está aí um ponto positivo na parte financeira. E na parte funcional, acredito que foi uma festa boa, foi uma festa ordeira, foi uma festa tranquila. Está de parabéns pela organização. Estando esgotadas as matérias dessa pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 2 de setembro de 2025, às 18 horas. Uma boa noite a todos.